Beleza. Então, bora lá. Então, recomeçando. Como eu sempre digo para o pessoal, né? Eu chamo os meus alunos de mentorado de povo do game. Então, bom dia, povo do game. Yeah. Bom dia, pra cima. É isso aí. Então, olha só. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Compartilhar a tela inteira. Tá. Compartilhar. Cadê o convite? Ainda não foi? Ah, chegou agora. Pronto. Tá aparecendo legal aí, né? Sim. Então, eu divido a tela em duas, né? Uma no gráfico de 5 minutos, aqui menor um pouco, e outra no gráfico de 1 minuto. A minha cor do gráfico ela é diferente, coloco nessas corzinhas porque eu uso muito indicadores, regras de coloração e tal. Então acaba me facilitando. Ou o meu gráfico está com candle de alta, o box azul e de baixa amarelo, ou ele está branco e preto. E É no dólar. o canal, né? Esse daqui é o Takecolor CRL, o canal de regressões lineares. Então, para abertura, eu também uso uma ordem oco. Está aqui configurada, ó, 10, $underline 10x5. Ela tem 15x5, né? Ela tem 15 pontos de take e 5 de stop. Aí, beleza. Pouco antes da abertura, o Profit é muito legal. Ele já dá uma previsão de onde o mercado vai abrir. Aqui em cima, ó, ativo em leilão, abertura, 9 horas, tarará. Aí ele mostra aqui a possível taxa e a variação. Ó. 50, 50,50, 0,55% de variação. E essa taxa, ela é destacada aqui no lado, certo? Essa paletazinha aqui o nome agora, né? Grade de preço, ela já é destacada a possível taxa de abertura. Certo? Ó, agora mudou, 50, 52, está bem aqui embaixo. Aí ele vai mudando. Vai chegando mais perto da abertura, ele vai reajustando e tal. Isso aí acontece por quê? O mini dólar, ele tem um pedacinho de correlação com o exterior, né? Ele é muito mais movimentado pelo que acontece aqui do que acontece lá fora. Tem gente que acha que ele é muito movimentado pelo que acontece lá fora, mas não é. No final das contas, vamos supor que ele seja 50% por aqui e 50% por lá. Bom dia. Bom dia. O que acontece na B3 é que manda mais. O que é a B3? O que movimenta o gráfico do mini índice, na verdade? É a movimentação da valorização das ações das empresas que compõem aí, que estão listadas, né, cotadas na Bolsa Brasileira, que é a B3. Aí, beleza. Ele é movimentado um pouco pelo que acontece lá fora e pelo que acontece com o mini índice, porque ele é um índice derivativo, que também vem contando aí o movimento do que acontece aqui no Brasil. Ó, são 8,58, 50, 55, ó, já mudou aqui a paletinha destacando a possível abertura, aí beleza. Já configurei aqui a minha ordem oco, eu tenho várias ordens oco aqui já pré-estabelecida. Depois da abertura a gente vai ver como configurar essa daqui em específico. E eu já fico preparado aqui, ó. Se ele abrir em baixa, que muito possivelmente ele vai abrir em baixo hoje, com gap de baixa, ele dá uma beliscadona para cima. Se ele abre para cima, com gap de alta, quase sempre ele dá uma beliscada para baixo. Aí eu já fico aqui, ó, com o dedo no contra e no shift.
para fazer uma ordem oco de compra ou uma de venda, certo? 8,59. Já mudou a paletinha para o 50,65, ó. Tá bem aqui, tá mais perto. Então, esse é o momento em que eu vou colocar aqui a minha quantidade de contratos, verifico aqui, eu estou na conta certa? Estou, beleza. Estou aqui no teste da Trading Flow. Aí, tranquilo. 9 horas. Beleza, olha só. Contando os segundos aqui, quando chega em 30, 40, 47, mais ou menos, o gráfico começa a movimentar. E a paletinha está destacando aqui, ó, 50,68. Então, eu já estou com o meu dedo aqui, ó, no venda. Mas se eu ver que ele vai abrir e beliscar para baixo, aí eu mudo rápido aqui para o ponto e posiciono a minha ordem oco no estresse do candle. Já vai começar a movimentar aqui. Ó, subiu mais aqui a paleta. Ele está querendo abrir lá em cima. Gap de alta, será? Está ajustando. Ó. Ele vai pegar todo o ajuste da taxa de juros e tal e fazer esse ajuste aí da abertura. Tá demorando. Opa, abriu. Olha só. Abriu ainda com leve gap de baixo. Eu vou posicionar aqui, ó, a minha venda quando esse segundo candle estressar. Estressou já. Bem aqui. Opa, ainda subiu mais. Se ele voltar lá, ele pega a minha venda. Pegou. Dificilmente ele vai subir mais do que 50% do movimento atual dele mesmo, certo? Então, já estou vendido. A minha ordem oco tem uma configuração de auto break-even e trail stop para mover sozinho o stop, né? Se der zebra, pega lá 5 pontos, foi R$ 100 aí do meu teste, mas quase sempre ele vai pagar esse movimento todo, logo, logo. E a abertura em si foi bem aqui embaixo, certo? Mas eu acho que quando troca para o terceiro minuto, não sei se eu habilitei aqui, eu acho que até eu esqueci de habilitar, um indicador que eu criei que plota uma linha da abertura do dia para mim. Eu esqueci de habilitar ele. É muito útil ter a abertura do dia, porque se eu decidir fazer mais uma entradinha, eu pego o retorno do preço até, olha só, tá indo legal aí, ó. Eu pego o retorno do preço até a taxa de abertura. Ó, o auto break-even já mudou aqui o meu stop, ó, moveu, já está protegido aqui com 4,5 pontos. Isso porque toda vez que chega em 5 pontos, ele move. Beleza. Moveu, pegou lá 4,5 pontos, né? Então, já foi R$ 85 aí com 2 contratos de buenas. Olha só, se não tivesse o mercado tivesse dado aquela volta, eu já ia estar aqui legal com quase 10 pontos. Mas, beleza. Essa é a minha configuração. Esse é a forma com que eu achei melhor de raramente sair no 0 a 0. E olha só, o preço já chegou na taxa de abertura, certo? E foi mais ou menos aqui no corpo desse candle amarelo. Deixa eu pegar a seta aqui, que é melhor. Vocês estão vendo a minha setinha aí? Vou pegar a cruzinha que destaca logo vertical e horizontal. Aqui, certo? Ele já retornou aqui, ó, deu uma beliscada na abertura. Então, a tendência, já que ele já voltou para a abertura, ele subir. Ou rompê-la, né? E ir embora para baixo. Mas quase sempre, pessoal. Mas olha só, ouçam bem. É quase, não é sempre. E principalmente nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, ele acha de não respeitar isso em alguns dias. Não é toda segunda nem toda quinta, mas quase sempre na quinta e na segunda
ele não respeita esse comportamento de retornar a abertura logo no começo. Ele vai embora para um dos lados aí. Ou quase sempre para o lado que ele abrir. Abriu com gap de alta, ele vai embora para alta. Abriu com gap de baixo, ele vai embora para baixo. E aqui eu estou vendo nos 5 minutos. Ó, o primeiro candlezão aí compreende todo esse movimento que a gente já está vendo aí. Deixa eu adicionar mais o contador de candles aqui, que eu esqueci também de adicionar ele para ficar mais fácil aí a compreensão de quantos candles já correram aí hoje. Certo. Deixa eu ver se eu configurei direito a abertura do dia. Abertura, bora, moço. Cadê as propriedades? Parâmetros, sim. Tá ok. Ainda não carregou o meu indicador aqui da abertura do dia, por algum motivo. Mas, enfim. Aqui, eu já teria batido a minha meta no segundo minuto do dia, certo? Depois daí, a decisão de continuar é minha, dependendo de como o meu emocional tiver. Detalhe, o gain, ele alegra, né? Ele deixa a gente eufórico muitas vezes, se for um negócio que não é dentro da normalidade do que a gente sempre fez. Então, nem sempre eu ter tido vitória na primeira operação da abertura me faz ir para frente. Por quê? Se eu notar que num determinado dia, mesmo eu já tendo muito costume de fazer isso, se eu notar que eu fiquei muito eufórico, eu não entro de novo. Por quê? No final das contas, essa euforia é a dita cuja ansiedade, o principal inimigo dos traders é a ansiedade. Então, se eu notar essa questão, pô, fiquei muito eufórico, o coração ficou aqui muito acelerado, eu já penso 2 vezes se eu entro de novo ou não. Por quê? Se eu tiver nesse estado, se eu chegar a ficar nesse estado, é muito possível que eu ache fundo onde não tem, topo onde não tem. E faça uma entrada aí bastante errada. Então, eu sempre digo para a galera, olha, gerenciamento não é só o financeiro, é o emocional principalmente. Né? Eu sempre digo para a galera aí, olha, os trades, eles são 90% ou mais emocionais. Certo? Aqui eu fiz uma compra para aventurar aí a correção desse preço todo, com 3 contratos. Certo? Vou diminuir aqui o meu take, está para 15 pontos. Eu me contento aqui só chegar no topo desse candle aqui, ou no 50% desse outro, que eu nem sei, 4 pontos. Ó. E o meu stop está aqui. 5 pontos. Certo? Quase sempre eu opero sem stop, pessoal. Só nessa questão da abertura que eu opero com stop, porque eu acabo entrando na abertura um pouco mais alavancado. Então, há alguns dias em que eu já entro alavancado para bater a meta nessa única operação, para não fazer mais nenhuma durante o dia. Aí, beleza. Deu bom ou deu zebra, tranquilo, eu paro. Se o emocional estiver legal, eu decido algumas vezes compensar, aí eu vou para o índice às vezes, buscar a compensação do loss. Aqui vai dar loss, já foi, 3 pontos a menos. Aqui eu acabei de deixar de perceber um negócio. Houve eu até falei para vocês, né? Houve o rompimento da primeira barra, do primeiro candle. Então, eu esqueci disso. Quando tem um rompimento, quase sempre o mercado vai de 20 para 40 pontos. Se o rompimento for muito forte. Aqui ele já foi. Qual é o primeiro candle mesmo aqui nessa história? Tem aqui. Ele já andou 14 pontos. Então, ele não está respeitando muito o comportamento padrão hoje de retornar logo para a abertura. Ele teve esse rompimento aí do primeiro candle. Mas beleza. Essa é a visão de como eu faço
a operação da abertura, certo? Vou fazer mais uma compra, vou tirar esse stop, que no final das contas, agora nesse momento ele vai me atrapalhar, mas aí, dependendo de como for o gerenciamento de vocês, eu não recomendo operar sem o stop, e o emocional também, né? Beleza. Agora a gente vai desenhar. Vou tirar um print aqui. Dar um zoom legal aqui. Para fazer o print e eu explicar para vocês aí mais uns negocinhos aí. Mas estão entendendo bem até agora? Cara, eu sinceramente me perdi todinho, não entendi nada. É porque é novo. É algo novo aí. E também é meio rápido, né? O que acontece. E logo no início, pessoal, quando eu percebi esse padrão aí e essa possibilidade, eu ficava muito nervoso. Mesmo sendo no simulador, quando eu passei 3 meses treinando isso. Mas mesmo sendo no simulador, eu ficava nervoso. Porque é algo novo. E a primeira vez que eu fui para real, o coração só faltou saltar pela boca. Mas olha só, tá caminhando aí favorável ao que eu gostaria. Já é um movimento meio grande de rompimento do primeiro candle, né? Que é também chamado de primeira barra. Aí eu entrei novamente com 3 contratos para buscar aí 5,5 pontos. Por quê? Quem já ouviu falar aí de ondas de Elliott, o movimento de pullback de uma pernada de tendência quase sempre atinge 50% da perna anterior, ou seja, já foi aqui 24 pontos e 57, 24,64. Então a tendência é o preço chegar mais ou menos aqui, ó, na metade do movimento dessa pernada. E olha só como respeito. Tá quase batendo no meu take já de 5,5 pontos. Se ficar brigando muito aqui, eu vou encerrar na mão mesmo. Ó, já está querendo reverter aqui. Ah, chegou, bateu. Então, o próximo alvo é bem aqui, ó. Mas eu não vou entrar de novo, certo? Já está de buenas. É mais ou menos aqui o alvo. Quando chegar aí, ele vai tentar de novo dar uma corrigida ou vai embora para cima. Mas, enfim, vamos para o desenho. Cadê o software aqui, rapaz? CorelDRAW. Certo? Eu vou colar aqui a imagem do print. Esse intervalo. Para a gente ver melhor aí, mais detalhadamente, o que eu avalio. Tá estranho. O Corel não está obedecendo legal aqui. Eu acho que é porque eu estou compartilhando a tela aí. O computador fica meio lerdo quando está gravando e está compartilhando ao mesmo tempo. Aí o processamento dá uma quebrada. Não sei o que rolou aqui. Acho que o CorelDRAW deu uma travadona. Vou até pegar aqui o gerenciador de tarefas e... Ah, agora ele respondeu. Vou colar aqui o print. Mas enfim, ó. Como vocês estão vendo, enquanto o CorelDRAW processa aí é um negócio muito legal. Quando a gente treina legal aí, dá de bater a meta tranquilo. Olha só, o preço chegou aqui no possível alvo que eu falei, de 50% da pernada, ele já começa a dar uma rejeição aqui, ó. Começa a rejeitar, e talvez ele volte agora 50% da pernada de pullback. Tem um vídeo que eu estou gravando aí para colocar no canal lá do YouTube, só que é meio grande. Aí eu já gravei 2 partes dele, onde eu explico como determinar a tendência e como identificar o que é pernada de tendência e o que é pernada de pullback. Ah, beleza, deixa eu ver se o Corel aqui
Respondeu, legal. Ora, moço. Eita, tá aqui. Meio lentinho o processamento. Quando eu ponho para gravar em HD, o computador fica meio lento, pessoal. Meio bastante lento. Ah, Jesus, cadê essa tela? O CorelDRAW não está respondendo legal aqui. E eu não desenho legal em outro programa. Deu um embarreiramento aqui em relação ao Corel. Mas, enfim, já que o Corel não está respondendo, vai ser o jeito eu explicar para vocês no Kendall atual. Vou finalizar ele aqui, que está fraco o negócio. Para ver se agora ele vai. Sem título. Eita, o computador está mais lerdo do que não sei o que. Mas, enfim, olha só. Observem esse Kendall atual. Certo? Vou colocar o bichinho aqui gigante. Então, a questão dos Kendall, não sei se todo mundo sabe, mas o Kendall tem a abertura, né? É um Kendall de alta, já até passou para o outro. Certo? A abertura, se ele já tivesse finalizado, fechamento, mínima, máxima, e como a gente está tratando de candlestick, tem aqui a sombra ou pavio. Só que, no movimento todo aí da formação do preço, ele tem aqui uma mediana de 50%, certo? E chega num determinado momento em que o preço começa a exaustar. Ele chega numa determinada região em que ele não passa dali. Ele fica dando umas beliscadas para cima e para baixo, para cima e para baixo, mas ele não passa dali. É como se tivesse uma parede ali, uma barreira, um muro, impedindo ele de passar dali. Aí lá, beleza, o mercado abre explosivo, com uma sede, e ele chega num ponto que fica, vai, sobe, desce, sobe. Às vezes ele desce até os 50%, não passa daqui e sobe de novo. Chega lá naquele ponto, pá, e fica nessa brincadeira. Quando eu vejo isso umas 3 ou 4 vezes, eu defino que ali é a exaustão daquele candle. Aí, beleza. O que eu faço? Ah, ele está subindo, é de alta, tranquilo. Eu entro vendido. O meu take já está definido lá pela ordem Yoko, então tá de buenas. Já sei qual é o meu risco, eu aceito perder os 5 pontos se der zebra. E assim foi. Então, é dessa forma aí que eu avalio o estresse do preço no primeiro candle. Eu vejo ele explode rápido, chega lá num ponto, dá umas 2 beliscadas, a tendência é ele dar uma beliscadona de volta até os 50% do tamanho que ele já correu, e depois ele volta de novo lá, e fica naquela oscilação, mas ele não passa daquele pedacinho ali. Aí, beleza. O próximo candle, deixa eu sair desse print aqui, o próximo candle é contrário ao movimento, como a gente muito bem viu aqui na abertura de hoje. Ou o segundo candle ainda de alta. Eu entrei, se não me engano, no terceiro candle, né? Foi um negócio assim. Opa! Só na gravação para me descobrir depois se foi no segundo ou se foi no terceiro. Eu acho que foi no terceiro. Foi no terceiro, parece. Aí, beleza. Vou pegar outro print aqui. Rapaz, eu nunca vi o computador tão lento. Hoje pesou. Eu dei uma mudada aí na configuração de gravação. Aí ficou pesadinho. Então,
Aqui foi o primeiro candle, segundo candle. Eu creio que eu não me recordo agora se foi no segundo que eu entrei, se foi no terceiro, mas foi por aqui, assim, mais ou menos. O preço foi, explodiu, beleza. O outro candle veio e foi lá em cima. Eu fiz a entrada, porque eu defini lá o stress dele e pagou o nosso take mais ou menos aqui. Beleza? Então, pessoal, determinar esse tal de estresse aí do preço é que faz a diferença para você posicionar a ordem Yoko certinho, certo? Então, observem com calma, com tranquilidade, aí vários dias, a formação do preço, como é que os candles se comportam ao longo do tempo passando, certo? Aí ele vai, abriu aqui a abertura mínima, tranquilo, se for de alta, se for de baixa, a mínima vai estar em cima, né? Abertura, fechamento embaixo. Vai chegar num ponto que ele vai estressar. Ele vai começar a dar essas beliscadas e depois ele vai buscar os 50% quase sempre. Volta de novo para a taxa de estresse, vai lá, sobe, desce, não passa daquilo ali. Não demora, ele fecha, nasce o outro candle, dá uma explodidazinha no mesmo sentido, mas depois ele vem contrário, certo? E lembrando, nas segundas-feiras e nas quintas-feiras, esse padrão costuma a ser um pouquinho diferente. Nos outros dias é muito legal, é muito fácil, eu diria, nos outros dias da semana, certo? Olha só aqui, ele já está voltando de novo para a taxa de abertura que foi aqui. Ó. Já voltou, na verdade. Agora ele está resistindo, está testando a região. Talvez ele baixe. Se não baixar, ele vai romper e vai dar uma voltazinha para cima. Pelo menos para chegar aqui na máxima de onde já chegou hoje. Certo? Que vai ser aqui no 50,80. Aí, beleza. Então, por que tem esse negócio na segunda e na quinta? Existe um negócio que pouca gente fala, pelo menos eu não sei quem fala sobre isso. Microciclos de mercado. Os microciclos, eles demoram 5 dias, certo? Só que no quarto dia é a mudança do microciclo. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta. 1, 2, 3, 4. Segunda é o início de um microciclo. Na sexta é o término de um microciclo. E na quinta é a mudança para outro microciclo. Então, nas segundas e nas sextas, quase sempre tem uma volatilidade meio diferente. E na quinta também, por causa disso. Depois tem outro microciclo, que é de 15 dias. Depois tem um outro microciclo, que é de 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses e 1 ano. Esses são os ciclos de mercado, certo? E se vocês pararem para analisar, todos os anos, no mês de janeiro, acontece quase a mesma coisa. No mês de fevereiro, acontece quase a mesma coisa. No mês de março, acontece quase a mesma coisa. E assim sucessivamente. Pode ter fala de Lula, de Haddad, de quem for. Vai ter uma oscilação diferente, lógico, durante essa notícia, mas o comportamento em si, da volatilidade do mercado, é praticamente repetível todo tempo. Aí, beleza. A minha mente é muito treinada para verificar esses padrões. Então, sabendo disso, eu exploro esses padrões. Olha só, bem aqui, alcançou aqui uns topozinhos legais no passado, tem mais uns topos lá para frente. Como tem bastante margem nesse teste, eu vou entrar vendido e vou tirar o stop aqui. E no final das contas, às vezes o stop acaba me atrapalhando. E vou buscar mais 4 pontos na correção desse movimento. Porque teve um candle muito expressivo. Ele saiu para fora aqui do meu canal, aí já é uma outra situação que a gente vai aprender aí dentro do 3ML sobre esse canal. Depois a tendência é ele voltar para dentro do canal e nessa volta eu pego os meus 4 pontos. O preço já estressou aqui, está dando uma rejeição nessa região e logo, logo ele retorna aí para 4 pontos. Aí, beleza, eu defendo mais um pedacinho da minha meta. Olha aí, coisa linda.
Logo, logo foi mais cedo do que eu achava. Vou até finalizar aqui, que o Profit já está com onda aqui, com delay, não quer finalizar. Eita, rapaz. Que bug night é esse? Agora eu vi. Demorou que só para enviar as ordens. Isso acontece às vezes, pessoal, só no simulador dos testes. Não sei por quê. Agora vocês estão vendo aí, como dizem, ao vivo e a cores. Um dos bugs que me deixa triste com o Profit. Nos testes, já teve um teste que eu fiz de uma outra mesa, que o Profit chegou a dar 9 beliscadas. O preço, né? 9 beliscadas na taxa do meu take e não processou. O corpo do candle chegou a passar da taxa onde eu tinha definido para ser o take. Então isso me deixa triste com o Profit. Olha, esses bugs aí, às vezes eu fico até desconfiado da mesa, achando que o problema é na mesa, mas é lá na lógica que tem alguma dificuldade para processar simuladores que rodam em subcontas, que é o caso dos testes. Eu fiz mais uma venda aí para pegar mais uns pontos, porque a tendência é ir aqui em cima, buscar esse topo aqui, ó, mas depois ele volta. E quando ele volta com vontade. Mas enfim, voltando ao negócio lá da abertura. É relativamente simples, pessoal. O negócio é treinar, certo? Buscar, visualizar a formação do preço, esse estresse da taxa de agressão, do volume, seja lá o que você usar de nomenclatura para isso, mas no final das contas é volume. A agressão é o percentual de volume de venda e de compra. Nada mais, nada menos. E a agressão compõe o volume total. Eu nem estou usando os indicadores volumétricos aqui, porque nessa questão da abertura aí, eu não uso indicadores, eu desconsidero todos os indicadores, eu exploro esse padrão de comportamento do candle da abertura. Olha só, o preço deu uma explodida aí, tá querendo chegar lá no topo, já até chegou no topo que eu falei para vocês. E olha só, um negocinho que eu uso aqui no Profit, eu gosto muito, é o detector de níveis. Clicando no candle atual, você marca essa opçãozinha aqui, ó, detector de níveis. Ele põe essa linhazinha aqui e mostra onde que o preço está tocando. Porque eu opero olhando para o lado esquerdo, certo? Eu opero olhando para cá, para ver onde que o preço está tocando. Ah, tem um fundo aqui, tem um topo aqui, suporte e resistência, né? Essa linhazinha vai me traçando os suportes e resistências. E eu estou de olho aqui no de 5 minutos também, nessa hora. Olha só que legal. Certo? Aqui está o meu indicador de cálculo, percentual que leva em consideração a abertura do dia, certo? Ele plota essas linhas aqui legais, que respeita, que é uma beleza, pessoal. Pense no indicador milagroso. Respeita que só. Mas, enfim, agora chega a hora de vocês perguntarem alguma coisa aí. Podem falar. Enquanto isso, eu observo aqui a evolução dessa ordem aí. Eu decido se continua, se sai. Ô mestre, quando você fala que você observa esse estresse, você sempre olha pelo minuto ou pelo 5? Eu vou pelo 1 minuto. Perfeito. Sempre no 1 minuto. No de 5 é muito quietão o movimento. Ah, sim. Aqui, ó. Aqui tá rejeitando já essa região, tá formando um dojizinho. No de 5 não aparece isso. Ó. No de 5 é um candle top das galáxias aí. Sim. E aí eu vejo, opa, ainda vai continuar, vai ter mais uns 2 ou 3 aí de alta. Mas aqui no de 1 minuto ele tá rejeitando essa região, já tá tendo uma resistência legal aí. A partir daqui, já é 9h28, a partir dos 10 minutos, a partir do 10º minuto do mercado, eu já começo a considerar os indicadores. Até agora, eu fiz as entradas sem olhar para eles quase, né? A única coisa que eu olhei foi que o preço saiu do canal. E esse canal, ele se reajusta com o passar do tempo, porque ele analisa os 100 candles mais recentes. Mas eu sempre olho para o de minuto. O de 5 minutos, na abertura, eu só olho para me ver a amplitude do candle, ou seja, o tamanho dele, né?
mas eu não uso quase o de 5 minutos. Não é muito minha praia operar em 5 minutos. Beleza? Legal, Mas obrigado pela explicação. mais ou menos a questão da formação do preço, o estresse do movimento. Sim. Sim. Essa questão eu também entendi bem aí, né? A gente entra naquela parte da exaustão do preço, né? Isso, E agora sim, eu vi que você fez um outro vídeo sobre abertura, né? Lá no canal, no canal. lá no grupo, na verdade, no Telegram. Isso, aquele está lá no canal do YouTube. Só que naquele lá, eu não explico detalhado assim, né? Eu Sim. explico, eu mostro lá a gravação e explico rapidamente o que eu faço. Até porque não era o intuito adentrar muito nisso, porque ia demorar muito o vídeo, né? Entendi. Eu vou ter que rever, porque assim, o que foi que eu entendi, aí o que foi que eu entendi é o seguinte, aquelas taxas lá em cima que fica aparecendo no leilão é que te dá parâmetros para que você tome a decisão de entrar comprado ou de entrar vendido, não é isso? Na verdade, é o início da formação do primeiro candle, que me faz entrar vendido ou comprado. Ou Aquela seja, taxa lá, aquele volume ali é que vai determinar o candle, não é isso? A formação do candle, não é isso? aquela taxa lá é só para, digamos, ter uma noção de onde que o mercado vai abrir, certo? Porque, um certo tempo, eu operava, rapaz, já está 10 pontos aqui, o negócio está ficando pesado já. Um certo tempo, eu operava fazendo as ordens antes do mercado abrir. Eu deixava pregoada uma ordem lá. Aí eu bati a meta, eu acho que nos 30 segundos em alguns dias. Só que eu vi que era meio perigoso isso daí, certo? Porque às vezes eu posicionava errado. Aí vocês viram que o preço fica movendo lá, né? A paletinha aqui do lado da grade de cotações fica movendo. Então, às vezes eu achava que ele já ia quietar ali numa parte, numa determinada taxa, aí eu mandava ali a minha ordem ocular. E não dá de cancelar quando a ordem é inserida antes do mercado abrir. Ficou lá, já era. Não tem arrependimento que dê jeito. Aí eu pegava uns losses meio pesados às vezes, porque eu entro alavancado nessa hora, né? Aí eu vi que era perigoso essa situação. Então, um belo dia eu fiquei, não, tem que ter uma solução para isso, para mim entrar o mais certeiro possível. Aí foi que eu observei esse padrão. Isso daí acontece no índice, dá de fazer no índice também. Só que o índice tem um comportamento diferente para retornar à abertura, né? Ele demora muito mais, quase sempre, para retornar para a abertura. Mas se fosse, se eu não estivesse conversando com vocês, eu me concentro mais sozinho no silêncio, né? Eu já tinha feito umas 4 entradas aqui, todas as 4 muito provavelmente teria sido de gain, certo? Porque eu já deixei de observar várias coisas aqui nesses momentos. Uma foi o rompimento do primeiro candle lá na segunda entrada, que deu loss lá de 5 pontos. Mas se eu tivesse mais centrado aqui, e além do que na abertura eu uso outro layout, já está até errado isso daqui. Eu uso o layout de rompimento, que ele tem uma regra de coloração que colore o primeiro candle em amarelo, e quando há um rompimento ele colore de vermelho quando o rompimento é de baixo, e quando o rompimento é de alta ele colore de verde. Olha só aqui, ó, os candlezinhos coloridos. Eu criei essa regra de coloração para operar a abertura. Então aqui teve o rompimento para alta, ou seja, ele fechou acima do primeiro candle, e aqui teve o rompimento para baixo, ele fechou abaixo do primeiro candle, certo? Então, se eu tivesse observado isso aqui, eu teria entrado certeiro aqui e pego esse intervalo todo de pontos. Depois eu pegaria a que eu fiz lá, que foi o retorno, né, de 50% da pernada, e foi certeira, né? Aí depois eu veria a abertura, ó, a abertura apareceu aqui, essa linha branca, ele ainda não chegou na abertura, então a tendência é ele ir para a abertura. Chegou na abertura, eu saio, espero se vai romper ou se não vai romper. Rompeu, teve um pullback para dar impulso e continuou. Nem esse pullback aqui eu reparei, ó. Se eu tivesse
percebido esse pullback, aí eu não teria entrado vendido, eu teria entrado comprado, já tinha batido meu take e já estava mais feliz aqui com uma fatia legal aqui do meu teste lá da mesa, certo? Eu não vou alavancar aqui, eu vou esperar ver se o preço volta, já estou com 3 contratos aí, não é saudável alavancar, colocar mais 3 para pegar aqui em cima, mas enfim. Então, é o movimento do candle em si que me faz entrar de compra ou de venda, certo? E eu aguardo esse pedacinho aí, esse período em que ele começa a estressar o preço, ele não varia tanto. Tipo aqui, ó, é o movimento, parece esse aqui do candle atual, ele vai e volta, não é um movimento tão grande, não tem uma amplitude tão grande. Beleza? Entendi. Mas assim, entendi, mas tem que continuar estudando aí, né? Essa aula está gravada, né? Sim, eu estou gravando. Por isso que o computador está meio lesado aqui. Fica muito pesado o processamento. E olha que a configuração dele não é tão básica. Mas o programazinho aí de gravação pesa que só. Certo? Mais alguém? Alguma situação aí? Alguma dúvida? E essa é a hora. É aquela coisa, eu entendi, mas eu quero continuar assistindo a aula aí para ir tirando as dúvidas. Beleza. Então, a partir de agora, pessoal, vou deixar gravado lá, vou colocar lá, vou unir o áudio que eu estou gravando aqui, o áudio, né, com o fonezinho aqui, certo? Vou unir o áudio, renderizar, vai demorar um pouquinho, porque meu computador não é muito preparado para edição de vídeo. Aí, quando tiver, eu coloco lá no canal do YouTube, daquele mesmo sistema lá, vou colocar os e-mails de vocês, aí vocês assistem, tranquilo lá. Aí, a partir de agora, quem está aqui com a gente, quem vai assistir depois, vai absorver esse conteúdo. Mas, daqui para frente, eu não falo mais de abertura. Certo? Hoje é a oportunidade da gente pegar aí esse conteúdo sobre a abertura. Daí para frente eu já vou falar de outras coisas, principalmente de gerenciamento, principalmente do emocional, e a gente partir para um outro padrão que eu observo que é legal no mercado também. Que a gente vai ver aí, eu não sei se hoje à noite ou se na quarta, né? E assim vai. Beleza? Se tiver alguma outra pergunta, podem mandar ver, que logo eu vou ficar off, que eu tenho que me concentrar aí nesse teste. Não, tá tranquilo, amigo. Tranquilo. Show demais, vai ser. Beleza, senhor Eduardo? Valeu, meu irmão. Obrigado aí. Não, E boa? Show de bola. Tranquilo, pessoal? Então a gente encerra? Tranquilo, Taisê. Bom dia aí. Beleza. E olha só, como eu sempre digo, o que eu sempre digo no final aí? Povo do game? Bora pro game. Povo do game é no início, né? E bora pro game. Bora pro game, isso mesmo. Então, olha, excelente dia aí para vocês. Eu vou finalizar aqui o compartilhamento da tela, que o computador vai ficar mais rápido já. Excelente dia aí para vocês. E bons trades aí para quem vai operar. Cuidem aí do emocional. Não vão com muita sede ao pote. E aí o negócio é show. Aí dá de ir para frente legal. Gerenciamento tranquilo. Cuidando das emoções. E também o lugar, né? O lugar que vocês operam faz muita diferença. Falem com a esposa, com a namorada, com o namorado, com o gato, com o papagaio. Olha, agora eu vou ficar em silêncio, agora eu vou operar e eu preciso me concentrar. Aí tudo vai colaborar para o bom êxito das operações de vocês. Beleza? Valeu, mestre. Abraço. Bom dia, boa semana pra gente. Bom dia. Valeu, mestre. Ótimos três aí. No Sucesso. grupo. Valeu. Tchau, pessoal. E bora pro game.
Tranquilo. Vou assistir a aula lá agora, valeu. Até breve.